Glória a Deus. Saulo de Tarso, ele ia de casa em casa e prendia os cristãos que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 9 que ele indo para a cidade de Damasco para prender os cristãos que se reuniam ao nome de Jesus ressuscitado, no meio do caminho, um grande resplendor lhe apareceu. Um grande resplendor lhe apareceu. E do meio daquele resplendor, uma voz lhe disse assim: Senhoras e senhores, Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus ressuscitado falou na língua de Saulo. Saulo falava hebraico. Jesus falou na linguagem de Saulo, na língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Jesus disse: Eu sou a Jesus a quem tu persegue. Algumas pessoas acham que a graça começou e que Paulo começou a pregar o evangelho da graça em Atos capítulo 9. Mas não, em Atos capítulo 9 foi a convenção de Paulo. Foi o encontro que Paulo teve com Cristo ressuscitado. Ninguém pregou o evangelho para Paulo. Quem pregou para Paulo foi o próprio Cristo ressuscitado no caminho de Damasco. Então ali fala da conversão de Saulo de Tarso. Ele se converteu ao Cristo ressuscitado. Saulo de Tarso matava em nome da religião, mas ele não se converteu a nenhuma instituição religiosa. Ele não se converteu a nenhuma religião, pois ele já era religioso. Ele se converteu ao Cristo ressuscitado. E a Bíblia diz que Saulo de Tarso caiu do cavalo e ele ficou cego. Pois não, só que Saulo de Tarso se converteu a Cristo ressuscitado, os anos se passaram. E agora o que aconteceu? Antes de Paulo receber a revelação da graça do Cristo ressuscitado lá no terceiro mundo, no terceiro céu, no paraíso de Deus, ele ainda estava debaixo da tutela da lei de Moisés. Ele ainda era religioso. E uma vez que ele ainda era religioso, nas águas, Paulo batizou pessoas nas águas. Paulo ainda vivia debaixo das ordenanças da lei de Moisés. Só que, quando Paulo foi até o terceiro céu e recebeu a revelação do evangelho da graça, do Cristo ressuscitado, Paulo pregando à igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 1, a saber o versículo 16, Paulo disse: Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, para pregar. Pregar o quê? Pregar o quê? O evangelho da graça. Pregador, o que é graça? A palavra graça significa favor imerecido de Deus para a humanidade. Ora, a salvação não é por méritos. A salvação não é meritória. A salvação não é por merecimento. Disse Paulo pregando à igreja que passou a transição e que se reunia na cidade de Éfeso, nas casas ao nome de Cristo ressuscitado, em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Que fé é essa? Fé salvífica, fé salvadora, fé para a salvação. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus para a humanidade. E a salvação é por graça. A salvação é pela graça, favor imerecido de Deus para a humanidade, por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9 de Efésios capítulo 2, Paulo disse: Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação não é por obras meritórias. Não é por aquilo que eu faço. A salvação é por graça. É um favor de Deus para a humanidade. Eu sou salvo pela graça.
Você é salvo pela graça. Nós somos salvos pela graça. Na religião, para o cara ser salvo, os líderes religiosos, os intitulados pastores, os pastores mercenários, eles dizem que você tem que pagar o preço. Eles dizem que você tem que fazer sacrifício. Mas Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. E depois que ele pagou o preço, ele abriu aqueles dois braços lá na cruz, no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, e disse no aramaico, tetelestai, está consumado, está pago, está feito, ninguém desfaz, está pago, ninguém desfaz. Jesus já fez tudo na cruz do Calvário, não sobrou nada nesse pacto para o homem fazer. Jesus já fez tudo pela humanidade na cruz do Calvário. Não sobrou nada para o homem fazer. Na religião, é os homens tentando fazer a obra de Deus. No Evangelho, o homem não faz nada porque Jesus já fez tudo na cruz. Fazer a obra de Deus não é alugar um templo religioso com CNPJ e cobrar dízimo para pagar água, luz, aluguel do templo religioso, porque o dízimo era uma das ordenanças da lei de Moisés e o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento para sustento dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Isso não é fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é o que Jesus de Nazaré, no dia de sua carne, disse para uma grande multidão e para seus 12 discípulos, no livro histórico de João, no capítulo de número 6, a saber o versículo 28 e 29. Uma grande multidão perguntou assim para Jesus de Nazaré, Senhor, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus de Nazaré olhou para aquela grande multidão e disse, a obra de Deus é esta, que creais naquele que o Pai enviou. Ora, fazer a obra de Deus não é pregar em congressos, fazer a obra de Deus não é pregar em cruzadas, em conferências. Não, senhores. Fazer a obra de Deus na graça, nesse novo pacto, é só crer. É só aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e crer no Pai. Se você crer, você está fazendo a vontade de Deus. Se você crer, você está fazendo a obra de Deus. Pois ninguém faz nada para Deus, porque Jesus já fez tudo na cruz, com a sua morte na cruz do Calvário, e não sobrou nada nesse pacto para os homens fazerem. Entende? Então, Paulo, agora, ele recebeu no terceiro céu, no paraíso, a revelação do Evangelho da Graça. Esse homem que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12, que há 14 anos atrás foi arrebatado, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei, e foi até o terceiro mundo, até o terceiro céu, até o paraíso de Deus, foi ele, foi o apóstolo Paulo. Paulo recebeu as insondáveis riquezas de Cristo do Evangelho da Graça. E Paulo, depois que recebeu a revelação do Evangelho da Graça, ele pregando para a igreja vidas, pessoas que se reuniam em nome de Jesus na progressiva cidade de Roma, Paulo disse em Romanos capítulo 10, a saber o versículo de número 4, que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Então, Cristo é o fim da lei. A lei do Calvário, pois Cristo é o fim da lei. Então, nós nunca estivemos debaixo da lei, pois a lei não foi feita para os gentios. A lei não foi feita para o justo, mas a lei foi feita para os profanos, para os desobedientes, para os blasfemos, para os sodomitas, e a lei foi feita para a nação de Israel, para os judeus de origem judaica. Nós, gentios, já nascemos pós-cruz, já nascemos debaixo da graça
do Cristo ressuscitado. Então, nós nunca estivemos debaixo da lei, pois a lei não foi feita para nós. A lei foi feita para os judeus de origem judaica. E nós não estamos na lei, nós estamos na graça do Cristo ressuscitado. Disse Paulo pregando à igreja Vida das Pessoas, que se reunia na cidade de Éfeso, em Efésios capítulo de número 2, a saber, o versículo 15, Paulo disse: porque Cristo na sua carne, com a sua morte na cruz do Calvário, ele desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre judeus e gentios. Aí Paulo continuou dizendo: isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Que lei dos mandamentos? A lei de Moisés. E quais eram as ordenanças da lei de Moisés? Dar o dízimo. Só que o dízimo na lei de Moisés nunca foi dinheiro. O dízimo na lei de Moisés era alimentos para sustento dos órfãos, viúvas, viajantes, forasteiros e dos levitas da tribo de Levi, que não tinham parte nem herança entre o povo de Israel. Circuncisão, guardar o sábado, sacrifício de animais, jejuns, subir monte, pagar o preço. Tudo isso eram ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo aboliu com a sua morte na cruz, pregando para a igreja pessoas que se reuniam na cidade de Colossos. Paulo disse em Colossenses capítulo 2, a saber, o versículo 14, que a cédula, aquela cédula era a lei de Moisés, que de alguma maneira era contrária a nós em suas ordenanças. Paulo disse que Cristo riscou, tirando-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, Cristo na cruz, ele cravou, ele removeu, ele aboliu a lei de Moisés e estabeleceu a graça. Queridos e amados irmãos, segundo Coríntios capítulo 3, a saber, o versículo 14, Paulo disse: mas o seu sentido estão endurecidos. Por que, Paulo? Porque até hoje está por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Que lição do Velho Testamento o apóstolo Paulo, o pregador da graça, o apóstolo Paulo, estava falando? A lição do Velho Testamento era a lei de Moisés. Disse Paulo: mas o seu sentido foi endurecido, porque até hoje está por levantar o mesmo véu na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então Paulo, ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça, e nas cartas paulinas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus, não há lei, não tem lei, é graça pura do começo ao fim, é graça. Eu costumo dizer que Paulo, ele é o temor dos religiosos. Paulo é temido pelos religiosos. Muitos religiosos não aceitam as cartas de Paulo. Muitos religiosos não aceitam a mensagem que Paulo pregava, porque é graça pura. E no Evangelho da Graça não tem glória para homens. No Evangelho da Graça, você não é salvo porque você faz um jejum, porque você sobe monte, porque você faz sacrifício, porque você faz isso ou faz aquilo. No Evangelho da Graça, você é salvo pela graça do Cristo ressuscitado. Então preste bastante atenção. Cristo, com a sua morte na cruz do Calvário, ele aboliu a lei de Moisés e estabeleceu a graça. Muitas pessoas dizem que Mateus, Marcos, Lucas e João e é Evangelho. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento e não é Evangelho. Glória ao Pai. Mateus,
Marcos, Lucas e João são livros históricos que falam da biografia de Jesus de Nazaré como judeu de origem judaica, que falam da biografia de Jesus de Nazaré como homem. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos que falam da biografia de Jesus de Nazaré, que fala do nascimento de Jesus de Nazaré, que fala da morte de Jesus de Nazaré, que fala dos milagres de Jesus de Nazaré, que fala da profissão como carpinteiro de Jesus de Nazaré, que fala da crucificação de Jesus de Nazaré e da vinda de Jesus. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João não é novo pacto, não é nova aliança, não é evangelho, não é Novo Testamento. No evangelho, em Hebreus capítulo 9, a saber, o versículo 17, o apóstolo Paulo disse que o testamento só tem validade com a morte do testador, pois enquanto o testador está vivo, o testamento não tem validade. Entende? Um testamento só tem validade quando o testador morre. Por exemplo, o pai, antes de morrer, ele deixa uma casa para o seu filho, deixa um carro e deixa uma herança gorda para seu filho. E ele faz um testamento. Mas aquele testamento só tem valor, só passa a valer quando ele morrer. Enquanto o testador está vivo, aquele testamento não tem nenhum valor. Então, em Mateus, Marcos, Lucas e João, o testador Jesus de Nazaré estava vivo. Então não pode ser nenhum Novo Testamento, pois Mateus, Marcos, Lucas e João eram livros históricos que falam da biografia de Jesus de Nazaré. O Novo Testamento, a cruz do Calvário, e bradou em alta voz no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, Tetelestai, está consumado. Ali começou a graça, na cruz. Então, o Novo Testamento, ele começou em Atos dos Apóstolos. Só que a revelação da graça começou quando Paulo foi até o paraíso, até o terceiro céu. Então, a revelação do Evangelho da Graça para a igreja gentílica, para nós gentios, está nas cartas do apóstolo Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. Pois a igreja gentílica, os gentios, não podem receber lei, pois Paulo pregando para os irmãos da Galácia do Sul, que se reunia na... Os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las, para fazê-las. Então disse Paulo, quando voltou do paraíso do terceiro céu, pregando para a igreja vida, as pessoas que se reuniam na Galácia do Sul, em Gálatas capítulo 3, versículo 10, que os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-las, para cumpri-las. Ora, a lei de Moisés tinha 613 mandamentos: dar o dízimo, guardar o sábado, subir monte, sacrifício de animais, circuncisão, pagar o preço, levirato e etc. Se a pessoa dá o dízimo, apesar que na lei de Moisés o dízimo nunca foi dinheiro, o dízimo sempre foi alimento, mas se a pessoa dá o dízimo e não cumpre o restante dos 612 mandamentos da lei de Moisés, disse Paulo, pregando pelo Espírito Santo, que essas pessoas são malditas, estão debaixo de maldição. Enquanto os pastores mercenários do Brasil prometem para as pessoas que dão falso dízimo em dinheiro mensal,
inventado pelo rei da França, católico fervoroso da religião católica, disse Paulo quando voltou do terceiro céu, usado pelo Espírito Santo, que aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Mas por que, irmão? Porque o dízimo era uma das obras da lei de Moisés. O dízimo era uma das ordenanças da lei. E o dízimo nunca foi dinheiro. No livro de Levítico 27, versículo 30, Deus, usando o profeta Moisés, disse assim para os judeus de origem judaica, para o povo de Israel, para a nação de Israel: todos os dízimos da novidade da semente do campo pertencem ao Senhor. Todos os dízimos do fruto das árvores são santos ao Senhor. A pergunta que não quer calar é: dízimo da novidade da semente do campo e do fruto das árvores é dinheiro ou alimento? Alimento. E tem uns religiosos que dizem, assim: irmão, mas era alimento porque naquele tempo não existia o dinheiro. Mentira! Pois naquele tempo já existia o dinheiro. Naquele tempo já existia a moeda, pois a Bíblia diz em Gênesis capítulo 37, versículo de número 28, que os irmãos de José venderam José para uma caravana de midianita, de ismaelita, por 20 moedas de prata. Existia o dinheiro ou não existia? E a Bíblia também diz em Gênesis capítulo 17, versículo de número 17, que Abraão comprou uma sepultura para sua esposa Sara por 20 moedas de prata. Existia a moeda, o dinheiro não existia? Existia, senhores. Mas o dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo sempre foi alimento. Na instituição dos dízimos, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, Deus usou o profeta Moisés e disse para a nação de Israel: certamente darás o dízimo da novidade da semente do campo. Era do campo, não era do salário mínimo, não era do banco, era do campo. Novidade da semente do campo, que cada ano vocês recolheres do campo. Alô? O povo de Israel dizimavam daquilo que eles plantavam e daquilo que eles colhiam uma vez por ano, anualmente, e não de mês em mês, como os seus templos religiosos. O povo de Israel dizimavam daquilo que eles plantavam e daquilo que eles colhiam uma vez por ano, anualmente. Alimento. Em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 23, Deus ainda o povo de Israel: e no lugar que escolheu o Senhor para ali pôr o seu nome, esse lugar era o templo de Jerusalém, que não existe mais, tu comerás os dízimos da novidade, tu comerás os dízimos do primogênito das tuas vacas. Vaca é o quê? Alimento. E do primogênito das tuas ovelhas, e do teu cereal, e do teu azeite, e do teu grão. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para que tu aprendas a temer o nome do Senhor todos os dias. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo: Israel, se porventura da onde vocês moram até o templo de Jerusalém, o caminho tão comprido for, de maneiras que vocês não possam levar a novidade da semente do campo, que é o dízimo de vocês, alimento, o que é que vocês vão fazer com esse dízimo alimento? Deuteronômio capítulo 14, versículo 25. Então vende-os e pega o dinheiro na tua mão. E com aquele dinheiro pega a tua esposa, a tua família, teus filhos e vai para o templo de Jerusalém. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro para o pastor? Não. É para dar aquele dinheiro no templo? Também não. E quando chegar no templo de Jerusalém, é para dar aquele dinheiro como um 10%? Não, senhores. Quando chegar no templo de Jerusalém, tu vai fazer isso,
Deuteronômio, capítulo 14, versículo 26. Tu dará aquele dinheiro por tudo quanto a tua alma desejar. Tu dará aquele dinheiro por bebida forte, e por vinho, e por azeite, e por cereal, e por vacas, e por ovelhas, e por tudo quanto a tua alma te pedir. E depois que comprar tudo isso é para fazer o quê? Deuteronômio capítulo 14, versículo 27. Então come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e a tua família. Essa era a doutrina do dízimo. Além dos dizimistas judeus de origem judaica darem o dízimo em alimento, eles tinham que comer seus próprios dízimos alimento dentro do templo de Jerusalém para que eles aprendessem a temer o nome de Deus. Em Deuteronômio capítulo 14 ainda, versículo 27, está escrito: porém, não desamparará o levita porta, pois não tem parte e nem herança contigo, e nem o órfão, e nem a viúva, e nem um viajante, e nem um forasteiro. Versículo 28. De 3 em 3 anos tu vai recolher o dízimo alimento nas tuas portas. Então virá a ti o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo, e o órfão, e a viúva, e o viajante, e o forasteiro, para que eles comam e se fartem. E o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizerem. Essa era a doutrina